Crime bárbaro. Pastor evangélico, mulher e filho são presos em São Paulo, suspeitos de matar uma mulher e enterrar o corpo em Alagoas. Comigo, para começar nesta segunda, olho no olho e bronca na tela. Finalmente a polícia elucida o desaparecimento de Edjane de Jesus Silva, 35 anos de idade. Edjane, ela foi acolhida por uma família de evangélicos aqui no Marivan, no bairro Santa Maria. Passou a conviver com esta família, mas era um convívio conflituoso. Muitas brigas. Ela passou, inclusive, a ter um regime de escravidão dentro desta casa. Não podia sequer sair para ir em um supermercado. Vivia trancada. As confusões eram muitas. No dia 3 de julho de 2020, houve uma confusão muito forte. Aí, o pastor evangélico, a esposa e um filho partiram para cima de Edjane. Ela foi espancada até a morte. E aí, o que é que eles fizeram? Durante a madrugada, colocaram Edjane dentro de um carro e levaram para Teotônio Vilela, interior de Alagoas. Lá, eles queimaram o corpo de Edjane e depois enterraram em cova rasa. A polícia aí começou a investigar o desaparecimento. O ponto de partida da investigação para o doutor Mário Leone, delegado do DHPP, foi que Edjane estava morando com a família evangélica. E aí foi o ponto de partida para a investigação, porque essa família, depois do assassinato, se mudou para Riachuelo. De Riachuelo, sentindo a chapa esquentar, a família se mudou para Birigui, no interior de São Paulo. Na quinta-feira da semana passada, uma equipe do DHPP foi até Birigui, prendeu o pastor evangélico, a mulher e o filho que participaram ativamente do crime. Um outro filho menor não foi preso. Eles já chegaram a Aracaju e neste momento se encontram em Teotônio Vilela, onde a polícia está fazendo escavação de uma área que foi apontada como sendo ali que o pastor, a mulher e os filhos enterraram o corpo de Edjane. O delegado Mário Leone ainda não se pronunciou sobre o caso. Tão logo encontre o corpo, ele vai falar para a imprensa. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. Muito bem, tem uns 20 dias, não sei, 30, que nós mostramos essas imagens, viu, Flávio, do momento que eles foram presos lá pela polícia em São Paulo. Perfeito. Não é? Nós mostramos as imagens. Agora, coronel, eu quero fazer uma pergunta. Hoje nós temos a tecnologia do celular. Se a polícia quebra o sigilo do celular desses elementos, não consegue identificar a rota, o roteiro que eles fizeram, a movimentação que eles fizeram através do celular, hoje o celular consegue identificar 30 centímetros, 40 centímetros de onde você está. A tecnologia, tudo é possível, né, Cláudio? Sim, é possível se fazer, até mesmo se verificar da utilização ou não do aparelho naquele momento, se for feito alguma ligação, né? Precisa verificar o tempo em que isso ocorreu. O que é importante a gente ressaltar é que é muito difícil numa área, conforme aquela que a gente pode imaginar, que existem plantações de cana, né, poder localizar o ponto exato, porque existem várias vicinais, várias travessias naqueles locais que dificultam até mesmo aqueles que porventura tenham realizado o crime bárbaro de enterrar um corpo e em saber o local exato, em retornar ao local exato, se verificando as condições daquele dia que fora enterrado. Então, é um trabalho minucioso, logicamente vai se utilizar todos os meios necessários, a utilização de cães do bombeiro é muito importante nessas ações para se tentar localizar a região. Se, conforme as informações que foram passadas, é uma cova rasa, então a presença do animal poderá auxiliar de alguma forma. A questão da tecnologia será de vital importância, né? As informações repassadas pelos os 3 ou 2, quantas pessoas estavam presentes
no local exato, tentar se fazer novamente o roteiro, né? Se verificar todas essas possibilidades, Cláudio. Existem muitas possibilidades a serem verificadas nessas situações. Então, diante de toda essa situação, o que a sociedade mais deseja neste momento é que a família possa encontrar o corpo desta senhora e dar um enterro digno a ela. Após isso, sim, todas as investigações irão levar, não resta a menor dúvida, é um crime bárbaro, um crime que será julgado com o rigor da lei, não tem a menor dúvida, até porque deverá ser julgado pelo tribunal do júri, ou seja, a própria população participar, né, do julgamento, que aí é diferente o julgamento quando se passa simplesmente com o juiz e quando o julgamento é feito, né, pelo tribunal, ou seja, pessoas que são nomeadas a fazer aquele julgamento, são selecionadas no meio do povo para que façam aquele julgamento da culpa ou da inocência de quem quer que seja. Então, diante de tudo isso, Cláudio, só esperamos que possam de imediato, sim, localizar este corpo e aí desta forma dar por encerrado o inquérito policial e ser devidamente encaminhado para o julgamento final da Justiça. Eu não acompanhei um detalhe, coronel. Os acusados já estão em Sergipe, já estão aqui em Sergipe, já foram recambiados, né? Sim. Ok. Acompanhando sempre com o nosso departamento de jornalismo, nós vamos mostrar essas imagens. Nós temos 2 ângulos diferentes dessas imagens, desta tragédia que aconteceu ontem à tarde. Estamos todos querendo saber. Claro que vai ter uma investigação da Polícia Civil, não é, coronel? Também da Capitania dos Portos. Olha as imagens aí, ó. 17h56, finalzinho do dia. Ô, coronel, eu quero frisar essa imagem lá, nós somos jornalistas, nós temos que... Para aí essa imagem, para aí agora, para aí. Um pouquinho antes, Nós ficamos a questionar e a entender o que foi que aconteceu ali. Ela está em linha reta, com uma garota na garupa, né, em alta velocidade, ali na margem, está bem próximo ali da areia. Bota a imagem lá novamente. Aquele pier foi uma coisa que me chamou a atenção. Antes um pouco, pode dar uma pausa, até antes da moto, bem antes, pode vir antes. Pode mais um pouco, pode tirar o jet ski, pode tirar. Pronto. Olha aí, ó. Nós estamos vendo, pode botar a imagem aqui, dá para botar no telão aqui para eu acompanhar com o coronel? Nós temos um pier, não precisa rodar a imagem, deixa na pausa ali, isso, deixa na pausa, sobe aqui, pronto, aí, deixa ele aí. Eu estou observando, coronel, que este pier de madeira, ele tem aqui um acrílico ou um vidro. Eu não posso dizer aqui se é um acrílico ou se é um vidro. Algo me chamou a atenção, não sei se pela velocidade, coronel, pela velocidade que ela estava ali naquele momento. Aquele vidro pode ter dado um reflexo na sua visão e ela não ter enxergado este pier na frente dela. Observe, viu, Scooby? Dá uma olhada nisso aí, ó. Aí só tem vidro e ele é transparente, né? No jet ski, ela não está na água, ela está ali o quê? A 1 metro e meio da água. Ela está no nível exatamente desta proteção lateral que está em vidro ou em acrílico. Depois a perícia vai dizer, quem estava lá também pode dizer, nós não estávamos. Estamos aqui criando situações porque é um acidente, é uma tragédia, coronel Maurício Yunes, que nos assusta, não é? Pelo posicionamento que ela estava com o equipamento, em linha reta. Pode soltar a imagem, por favor, coronel. Cláudio, o que precisa se analisar são várias possibilidades, né? Dentre as quais a questão da visibilidade dela realmente pode ter ocorrido. As pessoas que conduzem jet ski, né, que sabem da legislação vigente, e aqui eu falo como condutor, né, como habilitado, da preocupação que as pessoas devem ter ao conduzir. Primeiro, a questão de você estar muito próximo da margem, né, que são algumas das regras que você não deveria estar numa velocidade alta, bem próxima onde as pessoas pudessem, de alguma forma, estar dentro da água. Segundo momento, a questão da visibilidade. Sim, pode ter ocorrido, porque aqueles que conduzem sabem que, naquele momento, talvez perdesse um pouco da visibilidade, se tratando de um vidro, né? E outras situações que precisam ser apuradas de forma técnica, né? O que levou, né, a pessoa a estar naquela velocidade. Coronel, o poente ali está exatamente do lado oposto. O sol está refletindo. Aí, ó.
Não é um reflexo que a gente está vendo aqui pelo monitor. Sim. Né? É um reflexo também ali gigantesco. Olha lá, olha o reflexo lá. Algo aconteceu. Pode ter... Vamos olhar agora o outro ângulo, Flávio. O outro ângulo, nós temos a imagem do lado oposto, do outro ângulo. Agora você vai ver a imagem de frente de uma câmera de segurança. Pronto, essa aí. Ó. Olha o que eu falei, o sol refletindo na lateral ali. Ó. Olha aí. Como se o sentido contrário também, o sol poderia até ter deixado a pessoa sem a visibilidade. Isso. Então, refletiu e tirou a visibilidade dela. Então, em ambos os ângulos, seria algo preocupante. Né? Então, para essas situações, Cláudio, primeiro é aquela preocupação, né? Vai ter que se verificar várias situações, né? Se a condutora estava habilitada, se ela estava com um dispositivo de segurança no punho, né, engatado, porque quando a pessoa cai na água, o jet ski automaticamente ele vai cortar, né? Verificar, em tese, qual seria a velocidade, né? Se houve alguma situação de pane no jet ski, ela não pudesse naquele momento, né? Travou o acelerador, né? Alguma coisa nesse sentido. Então são várias as hipóteses. O que é importante nesses casos é que eles vão ser analisados, obviamente, pelas equipes técnicas tanto da Polícia Civil quanto da Capitania dos Portos, e que ambos possuem conhecimento amplo, cada um dentro da sua esfera de atribuição, para buscar o que realmente aconteceu. A gente lamenta, né, profundamente, são duas pessoas jovens, a perda de uma e a outra machucada, mas que a perda de qualquer ser humano no momento de lazer, no momento de passeio, né, em que as pessoas devem ter sempre um máximo de cautela. É o que a gente sempre fala, todas as possibilidades podem acontecer, né, Cláudio? Quando se sai, às vezes, daquela situação de normalidade, né, algum acidente pode acontecer. Então, diante disso, a gente precisa mais do que nunca aguardar as investigações. As imagens são fundamentais, né, na apuração, a forma do impacto, né, tudo isso, né, se verificar, se fazer a reconstituição, se achar necessário naquele mesmo horário, né, que tenha. Então, todos esses pontos, Cláudio, vão ser analisados. E ao final do inquérito, da apuração, da coleta de dados, da coleta de informações, dos exames técnicos que precisam ser realizados, nós teremos um parecer final, né? Algo que possa conduzir para dizer quais foram os motivos, ou qual foi o motivo que levou a essa trágica morte, né? O que é importante é que, infelizmente, todos nós, a gente só aprende quando acontece algum acidente. Então, a gente só toma as medidas após verificar algo. Então, é muito importante ter cautela. A capitania faz sempre as suas operações naquela região, está sempre fiscalizando, cobrando documento, verificando se as pessoas estão com os equipamentos necessários. Então, é importante a gente entender esse trabalho que é realizado e valorizar, né, para que não tenha, infelizmente, essas tragédias que são anunciadas, Cláudio. Essa é a foto da vítima, não é? É uma infelicidade. Tem as iniciais dela aí, Flávio? As iniciais? Eu tenho aqui as iniciais dela aqui. Infelizmente, é algo assustador, viu, coronel? O senhor é habilitado, tem muitos anos de experiência. Nós sabemos que um equipamento como esse, uma moto dessa, ela desempenha uma alta velocidade, ela tem um equipamento, né? Porque a chave da ignição, ela fica ligada no punho do piloto. Isso. Né? E para uma situação de emergência, não é, o piloto puxar a chave da ignição e o motor é cortado automaticamente. Até numa queda, quando você faz uma manobra mais brusca, que você cai, né, o motor é cortado automaticamente. É verdade. E isso não aconteceu, né? LJS, né? É uma jovem, eu acredito que não mais do que 30 anos, né? Muito jovem, uma tristeza muito grande. Né? 22 anos? Jujuba? Meu Deus do céu. Agora, a amiga que estava no fundo, ela recebe todo o impacto no peito. Eu gostaria de ver de novo a imagem lá do momento do acidente, porque isso, no momento que eu assisti, eu disse, meu Deus do céu, ali aconteceu algo. Olha lá, pronto, para aí. Esse reflexo aí, coronel, ela vai em cheio. Se você observa que a moto ou teve uma pane de acelerador, ela poderia também se jogar da moto, não é? Falar com a amiga, vamos sair, pula, e a moto iria se esbagaçar. Ela invade o pier como se ela não estivesse enxergando o pier.
Cláudio, a única pessoa que poderia esclarecer de fato seria ela, né? Esse detalhe de não ter percebido. Logicamente é uma perícia técnica, verificando o horário, né? Ou a posição do sol, né? A situação, e esse vídeo ele é muito positivo nesse sentido de possibilitar uma perícia mais técnica.